Olá, bom dia! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Aproveitaram, brincaram muito? Espero que sim, né? Para ter hoje, olha, começar com toda a energia. Isso. Vamos começar, né? Hoje, segunda-feira. Vamos olhar aqui o nosso calendário. Hoje, deixa eu só marcar aqui, dia 14, ó, dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira. E como eu disse, vamos ter duas aulas, né? Português e história. A de português a gente vai ter a continuidade a ortografia do R, né? Pra gente relembrar quando a gente tem uma palavra com R forte e o som do R fraco. Pra vocês ficarem aí bem treinados. Olha, coloquei aqui duas palavras: rato e barraca. Quando a gente pronuncia o nome rato, olha que o som sai forte, né? Ele sai aberto. Barraca. Olha. Barra. Tá vendo que esse ra também é forte? Mas, professora, a senhora disse que quando vier entre vogais, ele tem um som fraco. Então, justamente para ele ficar forte, a gente acrescenta mais um R. Aí fica o som forte, ó. Barraca. Tá vendo? Então, início de frases, início de palavras, o R, ele é forte. E quando vier dois R's, tem um som também forte. E agora tem o nome formiga. Olha, formiga. Arara. Olha, ará. Olha, o R, quando a gente fala o nome arara, esse R, né, tem o som fraco. Como é que eu sei? Observando a língua. A nossa língua, ela topa no céu da boca, tá aquela tremidinha. Olha, arara, tá vendo? Então, aí tem um som fraco. Entendemos, né? Mas depois eu vou passar mais atividades para vocês ficarem, ó, nota 100, 10, né? Para ficar bem caprichado nesse assunto, bem treinadinhos. E vamos para a página. Hoje vamos responder 3 páginas, viu? Vamos primeiro no caderno 2, né? Que a gente tá ainda em continuação. Vamos para a página 96. Olha, esse jogo é bem legal, olha. Junte as sílabas correspondentes aos números indicados e forme palavras com R e RR. Então, olha, tenho de 1 até 8. E embaixo, olha, de 1 a 8. E aqui embaixo, a gente vai olhar a numeração e vai completando. Estão vendo? Olha, primeiro, eu venho aqui em cima e olho. Ser. 5. Ró. 8. Té. Então, que palavra a gente formou? Serrote. E o nome serrote? Aí, quando a gente fez, foi um R ou foram 2 R's? Olha, serrote. O R é forte, né? O som, né? Então, foi com 2 R's. 5. Ró. E 7. Má. Que nome formamos? Roma. Pronto, essa aqui já dei a dica, né? Como vocês vão responder. Então, agora com vocês, viu?
E a sétima questão é super fácil também. Vai completar as palavras com um RR. Então, temos as figuras aí, vai completar com RR e depois vai ler as palavras. Todas essas aí vocês vão completar com RR. Temos também a 97, que é legal também, ó. Complete de acordo com as letras indicadas no topo da tabela. Então, primeiro vai completar com um R, com 2 R's e com R no som fraco, né? No meio das palavras. Aí você vai completar. Tem o remédio, jarro, arara. Vocês vão lendo as palavrinhas e vão completando. Olha, no início temos remédio, com RR, beterraba, com R no meio da palavra, parede. Então, completou. Vamos para a página, para a última, para fechar o caderno 2 de português. Olha, vamos lembrar um pouco do que aprendemos nesse caderno. Os alunos da professora Kátia realizam uma atividade para relembrar isso. Fizeram uma brincadeira de dominó. As palavras você vai brincar também com esse jogo. Vai destacar do material de apoio as palavras e colar na sequência da peça a seguir. Então, família, fazer. 0, zebra. Beleza, bondade. Dedicação, direção. Razão, real. Laranja, legal. Então, pega lá o material de apoio e vamos fazer aqui, tá certo? Combinado? Depois eu vou passar mais atividades, como eu já falei, né? Do RR e do R de som fraco, do som forte. Ah, lembre-se que quando eu tenho 2 R's e vou separar as sílabas, não posso deixar os 2 R's juntos. Sempre um fica em uma sílaba e o outro R em outra sílaba. Combinado? Quando vocês estiverem respondendo a atividade, vocês dá pausa na aula, responde e depois começa de novo. Viu? Fica mais fácil para vocês responderem. Agora vamos para a aula de história. A de português a gente já fechou, né? E agora vamos para a história. E vamos precisar do livro 3. Vamos lá, peguem aí, caderno 3. Vou pegar aqui o meu. Caderno 3. Na aula passada de história, a gente estudou sobre família, né? Que existem famílias grandes, pequenas, né? Tem várias famílias, né? Cada um do seu jeitinho. Tem irmãos, tem outras famílias que só tem um filho, tem outras que tem mais de um, né? E assim vai. Olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre os parentes. Além de pais, irmãos, há outras pessoas que também fazem parte da nossa família. Essas pessoas são nossos parentes. Não deixa seguir os personagens. O personagem Marcelo conta quem são seus parentes. Olha, aqui tem um texto e tá falando sobre os parentes de Marcelo. Quais são os seus parentes? Será que são os mesmos que Marcelo tem? Vamos ver? Olha, aqui diz assim: eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e uma avó que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe
e tenho uma avó, que é mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios, e os maridos e mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos, que são filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são meus primos. Então, aqui está falando de quem? Tios, avós, primos, né? Então, esses são os parentes, né? Por exemplo, a mãe da minha mãe é minha avó materna, porque faz parte da minha mãe, né? Ou a mãe de meu pai é minha avó paterna, porque vem da família de meu pai. Então, materna já está dizendo mãe. E paterna, pai. Não é isso? Então, aqui, como eu já disse, está falando dos parentes. Avó, avô, pai, mãe, tios, tias, primos e primas, né? E aqui na história, Marcelo tem poucos primos ou tem muitos primos? Então, Marcelo tem muitos primos, né? Olha, e vocês? Tem primos? Vocês brincam muito com eles? Legal. Então, olha, aqui tem a imagem, né? Tá mostrando os parentes de quem? De Marcelo, né? Olha, avós, né? Os primos, tios, tias, né? Então, aqui, ó, tá mostrando um pouquinho dos parentes dele. Vamos responder a página 7. Olha, a página 7 diz o seguinte: pinte de verde os quadrinhos com as palavras que apresentam os parentes citados no texto. Então, vai pintar de verde. Aí temos sobrinhos, tios, avós, bisavô, primos. Se ficou na dúvida, volta para o texto, tente ler o texto e descubra quais são as palavras que vocês vão pintar. Cor do lápis, verde, né? O lápis verde. Depois, na segunda questão, vocês vão completar as frases abaixo com o grau de parentesco de cada parente. O pai de seu pai é seu? Não vou dar resposta não, viu? Vocês que vão responder. A mãe de sua mãe é sua... o quê? E agora? Será que vocês vão lembrar? Seu é irmão de seu pai ou de sua mãe? E agora eu tô em dúvida. Será que é meu primo? Será que é meu tio? Ou meu avô? Eu não sei. Será que vocês sabem? Os filhos de sua tia ou de seu tio são seus... Olha, os filhos de sua tia ou de seu tio são seus... o quê? 3. Escreva a seguir o nome de seus avós. Ele é paterno ou materno? Então, escreve o nome e vai dizer se é paterno, da parte do pai, né? E materno, que vem da parte da mãe. 4. Você tem tios e primos? Se tiver, registre o nome deles a seguir. Então, você tem tios, aí vai colocar o nome
e o nome de alguns primos. Se tiver muitos tios, pode colocar também de alguns, viu? Se tiver também muitos primos e não quiserem colocar de todos, que se não der aqui, vocês podem colocar alguns também, viu? Então, tia vai pedir só uma coisinha a vocês. Para vocês treinarem a leitura, viu? Treinem, que é muito importante para vocês a leitura, né? Vamos caprichar todo dia um pouquinho na leitura, para facilitar também, né, na hora de responder as tarefas, que é muito importante para vocês, viu? Respondam a que a gente acabou hoje a nossa aula, foi pouquinha coisa, né? Português, completar, né, as palavras com R, RR, e pronunciar a palavra, né, com som forte e o R fraco. E história foi o quê? Falando sobre os parentes, né? Quais são nossos parentes? Avós, tios, né? Primos. Então, esse aqui, de história, falou sobre os parentes. Então, vamos responder no capricho, tá bom? E hoje encerra a nossa aula. Viu? Tchau. Respondam direitinho, com calma, viu? Confio em vocês. Beijo.